Bom, pessoal, nós vamos começar aqui para mais uma disciplina. Essa disciplina será o processamento radiográfico, o processamento das imagens, que no começo, o processamento das imagens até hoje mudou muito. Quem já trabalhou no processo manual e automático, quem trabalhou no automático, uma boa. Quem trabalhou no manual foi um pouco cansativo, porque temos que fazer a reposição dos químicos. Nós temos que fazer os químicos, né, para colocar nos tanques e para ter uma imagem, né? Vamos lá. Filme radiográfico, né? São as estruturas do filme radiográfico. Nós temos as camadas protetor superior e inferior, tá ok? Que protege a emulsão, né? Nós temos as camadas aí. Trata-se da combinação da gelatina de cristais de haleto de prata, certo? Nós temos a gelatina que serve para espalhar os cristais de haleto de prata de forma uniforme. No entanto, temos duas emulsões, tá ok? Nós temos uma emulsão em cima e a outra embaixo. E no meio do filme nós temos a base. Para que serve essa base? A base é composta por um poliéster. Ele é feito de poliéster, né? Então, isso aí nós temos a protetora, uma camada protetora no próprio filme. Nós temos essa camada protetora, nós temos a emulsão. Essa emulsão é uma parte gelatinosa, tá? Aí nós temos a base, que é feita de poliéster, a emulsão, que é outra parte gelatinosa, e nós temos uma parte de protetora, tá ok? Nós temos dois tipos de processamento atual, né? Que nós temos processamento manual, nós temos processamento automático, processamento digital, tá ok? Que agora nós temos processamento digital que vai transforma a imagem, né, no CR, que é o raio-x digital. Nós temos, eu vou falar mais na frente, tá ok? Processamento manual. Processamento manual, nós temos nos tanques, processo manual, nós temos os tanques, tá? Que o tanque, são 3 tanques. Nós temos o químico, que é o revelador. Esse revelador, como é feito esse revelador? Vou colocar aqui primeiro a revelação, né? Nós temos aqui o revelador no tanque, nós temos a água, que é uma interrupção, temos o fixador e temos a secagem. Gente, isso aqui é o manual. Essa interrupção aqui, revelação, é que você pega na manual, você pega as calgaduras, isso na câmara escura, você faz o exame, leva para a câmara escura, e nessa câmara escura você tem a luz de segurança, a luz vermelha. Mais na frente vocês vão estar vendo, que eu vou colocar para vocês terem uma ideia. Nós vamos ter, dentro dessa câmara escura, nós vamos ter os filmes, né? Vamos ter esse tanque, tá? E a luz de proteção, luz vermelha. Vamos lá. Então, no tanque nós temos o revelador, o fixador, a água, certo? Revelador, água e fixador. Esse quando você coloca o filme na calgadura e coloca dentro do revelador, vai ter a revelação, claro. Então você tem a contagem, existe as contagens, tá? Quando é um químico, digamos, quando você faz um químico hoje, vai trabalhar com ele hoje, ele vai estar forte, o pH dele vai estar lá em cima. Então, o que vai acontecer? Você tanto
baixa o kV e a miliamperagem da máquina. Por quê? Porque o revelador está novo. Então, assim que você colocar, você tira. Você conta alguns segundos e dessa contagem você vai levantando aos poucos. Tá ok? Aí, digamos, você bota 8 segundos, 10 segundos, você coloca e tira. Existe um relógio, só que em nenhuma instituição eu vi nenhum relógio, tá? Então você vai na cabeça mesmo, na mente. Então você tira do revelador, existe a interrupção, que é a interrupção de você tirar do revelador, né, e colocar na água, fazer a lavagem, tira e coloca no fixador. Do fixador você dá um tempo que é para fixar essa imagem. Quando você fixa essa imagem, você coloca alguns segundos também, isso estando ele tendo os químicos todos, porque todos são feitos do mesmo tempo, tá? Do jeito que você faz o revelador e o fixador, você faz, a não ser que tem tempo que o revelador ele baixa mais do que o fixador. Aí você completa posteriormente, faz um pouquinho e completa no tanque. Isso quando o revelador vai secando, tá bom? Voltando, então, você pega a calculadora, né? Coloca o filme na câmera escura, vai lá, coloca no revelador, conta alguns segundos, 8, 10, dependendo de como é que seja, você tira isso no processamento manual. Você dá uma olhada na luz vermelha, na luz de proteção. Essa interrupção, novamente, é o tempo que você tira para dar uma lavagem na água e coloca no fixador, para justamente fixar a imagem do revelador. Vocês estão entendendo, gente? Aí vocês lavam de novo, passam alguns segundos no fixador, que é para fixar a imagem, dá uma lavada. Quando vocês verem que a imagem está boa, aí vocês deixam um tempo no fixador, mais um pouco, para fixar essa imagem, para ela ficar mais fixada. Digamos que você bota em 5 minutos. Ou então, quando você tem tempo, quando o plantão está muito arrochado, muito, né, muito quente, aí vocês tiram do fixador, dá uma lavagem e bota para secar. Quando existe digamos, o secador, que é um baúzinho de metal, você abre a porta e você coloca as calgaduras dentro, e lá dentro tem um ventilador, tem um exaustor. Tem o exaustor quente ou é só o ventilador, dependendo do ambiente dessa estufa, né? Existe uma estufa, você coloca dentro da estufa, fecha, liga o ventilador que ele vai secar. Quando tiver seco, você entrega o paciente. Caso não tenha, né, como na minha época, né, eu colocava que não tinha essa estufa, a gente colocava num varal, por incrível que pareça, a gente colocava no varal. Tá ok? Processamento automático. Esse processamento automático é a processadora. Na processadora nós temos o mesmo sentido do químico. Tá ok, gente? Não, do químico. Tem o químico. No início, ele tem 3 tanques, que é o revelador, o fixador, a água, né? E a secagem, né? Então é o mesmo processo. Você vai na câmara escura, você abre o chassi, tira o chassi. Na manual você tirava, abria o chassi, pegava o filme e colocava na calgadura, não é isso? Para depois colocar no químico. Você sentindo aquele mau cheiro, você, às vezes, quando você colocava, quando eu colocava para ver, os pingos dos químicos pegavam na roupa e adeus roupa. Se você tivesse uma roupa bonitinha, adeus, né? Então, realmente, você tem que colocar, quando for usar na manual, os químicos vão pingar. E se você não tiver cuidado, ele vai manchar a sua roupa. Então, processamento automático. No processo automático, gente, é a mesma sentido processo da revelação. Revelação,
que tem um revelador, a película entra, certo, na máquina, há um dispositivo que, assim você coloca, perdão, assim que você coloca, quando você tira do chassi, coloca dentro da máquina, ela tem um dispositivo que ela começa a girar as roldanas, né? Então ela vai puxar essa película. Quando ele puxar essa película, ele vai entrar lentamente, dependendo da velocidade da máquina, da processadora, ele vai puxando automaticamente. Quando ele vai puxando, é o tempo que você vai para os filmes, você abre a caixa, vai tirar o filme, vai colocar dentro do chassi, tá entendendo? É o tempo que faz o processo automático, que ele entra pelo revelador, né? As roldanas vão puxando por dentro. Ele passa pelo fixador, vai fixando a imagem. Depois, quando ele sai do fixador, ele vai para a lavagem, que é para a água, o tanquezinho da água, e lá na frente tem um secador, né? Que é um secador, realmente ele é quente e tem a temperatura para você aumentar ou diminuir, tá ok? Então esse é o processamento automático, ele já sai lá bem bonitinho, bem sequinho, com a imagem perfeita. Imagem perfeita entre aspas, se o químico tiver bom, se não tiver contaminado, porque o químico também ele pode ser contaminado, tá ok? Como é que ele se contamina? Quando você vai colocar o revelador já pronto, né? Quando você faz o revelador, quando você coloca no tanque, tem que ter muito cuidado para colocar ele sem pingar dentro do revelador. E quando você for colocar no tanque o fixador do mesmo jeito, tá ok? Aí você fecha a tampinha, fecha a máquina, a processadora e vamos lá. Aí ele vai sair bem sequinha, vai ter a passagem novamente pelo revelador, pelo fixador, pela lavagem e a secagem. E ele sai lá bem bonitinho. Tá ok, gente? Aí nós vamos aqui, o processo de formação de imagem. Onde vocês estão vendo aí, esse quadradozinho aí, esse quadrado azul, tá? É uma imagem latente, tá? Aí, no pretinho, é uma revelação. E o branquinho é a fixação, tá ok? O azul, gente, nada mais, nada menos, é uma imagem latente. Esse quadrado azulado, suponhamos que seja um filme radiográfico, tá ok? Esse quadrado. Dentro desses quadradozinhos, tem vários, né? Dentro desse quadrado tem vários quadradozinhos, que eles são os cristais de haleto de prata. E temos nesse filme uma imagem latente. O que é essa imagem latente? É uma imagem que não é visível ao olho humano, tá? Ela só vai ser humano posteriormente. No entanto, esse filme foi exposto à radiação, mas não tem imagem visível. Para vermos essa imagem, gente, temos a revelação, tá ok? Na revelação, transformando uma imagem latente, que não tinha nada, que não dava para ver o olho nu, em uma imagem que possamos ver posteriormente à radiação, tá ok? Então, quando os cristais forem expostos à radiação, a imagem será mais escura, tá certo? Quando o raio passar pelo paciente, atravessar e pegar na imagem latente, que é o filme, para ela ficar, atingir os cristais de haleto de prata, né? Quando forem expostos à radiação, a imagem será mais escura. E onde a radiação não for exposta, a imagem será mais clara. Ok, gente? Então, existem os grãos, né? Os grãos mais escuros, que foram os expostos à radiação, e os mais claros não foram expostos à radiação. Tá ok?
Isso aí é a parte da revelação, né? E a fixação é essa parte branca aí, né? Dentro do quadrado, né? Trata-se da remoção dos haletos de prata, né? Que não foram expostos à radiação. Eles são retidos, aliás, são retirados por completo. Logo, a imagem que estava branca, esbranquiçada, ficou a passar no tom mais claro. Então, temos a formação da imagem, né? Esse haleto de prata é que dá a tonalidade, é que dá esse brilho, ok? Não é isso? Vamos lá. Nós temos aí os fatores que influenciam na revelação. Nós temos a temperatura, concentração, o pH e o tempo. Cada um deles tem o significado, gente. A temperatura, quanto maior for ela, mais rápido será a revelação química. Logo, o processo da revelação será mais rápida. Foi como eu falei posteriormente. Na processadora, né, o revelador, tanto manual como na automática, é a mesma coisa, só que com a diferença. Na processadora nós temos a temperatura, né? Que quanto maior for ela, mais quente a temperatura, o processo, porque você vai agir o pH, você vai agir o químico, você vai agir o processo da revelação, né? Então essa revelação ela será mais rápida, entendeu? Aí nós temos a concentração. O que é essa concentração? Quanto mais concentrado o químico, maior redução química. Logo, a revelação será mais rápida. Então, a concentração desses químicos, do revelador, do fixador, se ela for um fixador, por isso que existem as marcas. Existem as marcas tanto do filme IBF e temos os filmes Abafilme. Então, existe, se você for a instituição, né, do hospital, quando for comprar os químicos, se for uma instituição que queira uma boa imagem para os clientes, ele vai comprar um bom filme e um bom químico, não é isso? Então, o que vai acontecer? Vai ter uma concentração. Então, se ele for pegar um filme IBF, ele vai ter que comprar um químico IBF. Se ele for comprar um químico Abafilme, que tem o filme Abafilme, então os dois vai dar continuidade, vai ter o mesmo processo, vai ter uma melhor qualidade. Se tiver os filmes bons, os filmes Abafilme e o IBF, tá? E você colocar um químico de péssima qualidade, não vai adiantar, tá? A imagem vai sair terrível. Então, existe a concentração, quanto mais concentrado o químico for, será a redução química, né? Logo, a revelação será mais rápida. Então, moral da história, não vai demorar, tá certo? E existe também o pH. O pH desses 4 fatores que influenciam o tempo que eu já falei, a concentração, que é a concentração do químico, que é mais forte, né? E existe o pH desse químico. Então, como também a gente, né? Nós temos o pH do químico, nós temos o pH do sangue, tá certo? Então, se existe o pH dos químicos, né? Quanto maior o pH for, mais rápido será a revelação e maior será o contraste de imagem. Quer dizer, se o pH, né? Aqui no químico o pH quanto maior
o pH desse químico será a revelação, a maior será o contraste da imagem. Vai ter um contraste de luz, de brilho, eu quero dizer, na imagem, né? Então a imagem vai ficar mais bonita, tá? Um tom de cinza, um tom de esbranquiçado, um contraste. Quando você viu a imagem muito bonita, bem definida, é o pH dela, né? Se for num processo manual ou automático, né? Então o pH dele, quanto maior for o pH, mais rápido será a revelação e maior será o contraste da imagem, tá ok? E o tempo, gente? O tempo é calculado desses 3 fatores, que é a temperatura, concentração, pH. Esses são os resultados do tempo, como também na processadora, né, na automática, ele tem um tempozinho de como vai puxar a película, tá ok? Ele vai na processadora, ele tem lá o tempozinho do lado direito, ele tem lá um dispositivo lá que você coloca, né? Tem a temperatura de 30 e alguma coisa, 35, alguma coisa assim, né? Tem a temperatura dos químicos, né? E tem a velocidade. Essa velocidade é que vai ocorrer também, que é o tempo. O tempo da película que vai correr por entre as roldanas, tá ok? Vai passar pelas roldanas e vai ter esse processo. Desculpa, gente. Agentes do revelador. Tá ok? Agentes tem um acelerador ativador, tá? Esse ativador existe o químico, tá? Esse químico revelador e o fixador é um tambor de 5 litros, tá? Todos os dois são de 5 litros e cada um deles tem um ativador, que é um tubo menor de 10 centímetros, de 10 a 15 centímetros, que tem um ativador, tem esse processo, que nele nós temos o carbonato de sódio de potássio, hidróxido de sódio de potássio, tá? Para que serve? Ele serve para alcalino, é o meio alcalino e amolecimento da gelatina, permitindo a penetração dos químicos. Tá ok? Esse ativador ele faz isso, né? Ele alcalina e amolece a gelatina para que a penetração, para permitir a penetração do químico, tá certo? O agente revelador redutor, né? Outros são 2, né? Geralmente, gente, tem um de cada. Tá certo? Mas tem outros, revelador e fixador, são dois tubinhos pequenos, tá certo? Então lá vai, agente revelador redutor, né? Que o que é? Ele é composto de quê? De hidroquinona, fenidona, certo? Para que ele serve? É a revelação, que é a redução de químico do microcristais de haleto de prata. Tá? Ele reduz, né, os haletos de prata, ele microcristais, né? Ele faz esse processo aí. Aí o agente do revelador é agente preservativo. O que ele faz? É um sulfito de sódio, sulfito de potássio. Ele evita a oxidação devido ao contato com o ar. Quando a pessoa é colocado o filme no revelador, certo? Quando ele passa um tempo lá, que é alguns segundos, quando ele vai sair do químico, ele vai ter o contato com o ar, tá ok? Então, esse sulfito de sódio, sulfito de potássio, ele evita a oxidação da imagem, né? Com o contato com o ar. Os agentes do revelador. Tem um agente endurecedor, que é o glutaraideido. Nomezinho é bonito, viu? Botar o nome de um filho de glutaraideido, né?
Qual é a função dele? É retardar o inchaço da emulsão. Nós vimos lá o que é a emulsão, tá? E que é a combinação da gelatina de cristais de haleto de prata, né? Que é uma gelatina que serve para espalhar os cristais de haleto de prata, tá ok? Isso aí vocês já entenderam a emulsão que eu falei lá, certo? Ele retarda o inchaço dessa gelatina da emulsão. As etapas da fixação tem o clareamento e o endurecimento. O clareamento é a remoção dos cristais de haleto de prata que não foram revelados, tá ok? E o endurecimento é o endurecimento da gelatina, que é justamente para fixar aquela imagem, tá ok? Agente edificante, ele é o que? Ele é um ácido acético sulfúrico. O que ele faz, gente? Ele neutraliza, é a neutralização das porções alcalinas do revelador, né? Todo revelador ele tem uma alcalinização, né? Então ele neutraliza a alcalina do revelador. Agente fixador clarificante. O processo químico dele é o nossulfato de amônia, sódio, e por sulfito de sódio. A pessoa, para você decorar esse nome para concurso, gente, é um espetáculo. Isso já caiu em concurso, tanto no fixador como no revelador. Eles perguntam, né? Isso eu não soube responder, claro, né? Para que é que serve? Serve para a remoção os cristais de haleto de prata não revelados e torna transparentes as áreas não irradiadas. Quando a radiação não passa, esse produto ele serve, ele se torna transparente. Quando você vê uma radiografia totalmente transparente, é porque teve a remoção dos cristais de haleto de prata totalmente. Aí ele fica transparente, viu? Quando você vê uma película aí transparente, é porque teve a remoção. Aí você já sabe que é do fixador. Agente preservador, que é o sulfito de sódio. Ele evita a decomposição do fixador e auxilia no clareamento do filme. Ele evita, né, que ele se destrua, porque ele vai passar um determinado tempo, tá? Ele vai passar de 10 a 15 dias. Então, esse sulfito de sódio ele vai fazer com que ele não se decomponha, que ele tenha mais tempo de vida, tá ok? Para fazer assim, para fixar mais a imagem. Quando você passa um certo tempo, digamos, com os químicos, ele perde o valor dele, tá? Ele perde o pH dele, ele perde a força do revelador, de revelar, ele perde a força do fixador, que é para fixar essa imagem, porque ele, com o tempo, você vai ficar colocando, botando, tirando o filme. Então, com o tempo, ele vai perder a composição dele, tá? Então, isso daí, esse agente preservador, o sulfito de sódio, ele vai evitar com que ela se decomponha mais rápido. Então, ele vai ter esse tempo, dependendo da marca também, a marca do químico. Agente endurecedor é o alúmen de potássio, cromo, cloreto de alumínio e sulfato de alumínio. Eita, alúmen de potássio, cromo, cloreto de alumínio e sulfato de alumínio. O que ele faz? Ele impede o amolecimento da gelatina. Bom, pessoal, não sei se vocês recordaram aí que lá no começo ele
ele amolece a gelatina, tá? E no final ele impede que o amolecimento haja. Como assim? A partir do que você faz o raio-x, passa no revelador, dá uma lavagem, passa no fixador, o revelador ele amolece essa imagem, né, que ele já amoleceu para justamente a imagem aparecer. Ele vai no último, né, no fixador, ele vai impedir que esse amolecimento da gelatina, ele vai impedir com que a imagem não se perda. Então ele vai interromper esse amolecimento da gelatina, fixando assim a imagem, ok? Isso aqui é para o futuramente próximo.